Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Talvez o verso 14 você já o conheça de cor, mas eu quero que você volte os olhos comigo para o versículo 1. Volte os olhos comigo para o verso 1. Nós vamos ler ali do verso 1 até o verso 3, depois nós vamos dar um salto, né? Lá para o verso 11 até o verso 16, tá bom? Todos encontraram aí? 2 Crônicas 7. Diz a palavra de Deus assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Repita comigo: a glória do Senhor encheu o templo. Amém? Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Mais uma vez, a glória do Senhor o enchia. Amém? Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom. Repita aí comigo: Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Amém? Agora nós vamos dar um salto lá para o verso 11. Diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Muito bem, então nós temos aqui uma palavra de Deus. E essa palavra realmente é uma palavra que preenche os nossos corações. Se você tiver curiosidade para ler depois na sua casa, no capítulo 6, a oração de Salomão, ela nos ensina muitas coisas. O pastor Armando já falou sobre oração aqui, né? E a oração de Salomão nos ensina muitas coisas, coisas preciosas e importantes, tá bom? Mas dedicando o templo é o que nós queremos falar nesta noite. Amém? A Bíblia fala que Deus é bom e que o seu amor dura para sempre. Amém? Se nós voltarmos um pouco os nossos olhos, nós temos uma história maravilhosa aqui, que começa com o rei Davi. Lá no 1 Crônicas, no capítulo 22, por ali, capítulo 17, nós vamos ver que Davi, ele chegou num determinado momento e ele pensou, né, dentro do seu palácio, ele pensou assim:
eu estou morando no palácio e eu tenho aqui todo o conforto, mas a arca do Senhor continua numa tenda. Foi o pensamento de Davi, e ele chamou Natã e compartilhou ali o seu pensamento, que ele queria ou desejaria construir um templo para Deus. Natã, ele a primeiro momento, ele pensou, é uma boa intenção, é algo bom a se fazer. Mas aí Deus falou com Natã assim, falou, avisa lá Davi, que não é ele que vai construir o templo para mim, né? A intenção era boa, mas nós devemos pensar que nem sempre uma boa intenção é o que Deus quer, né, para as nossas vidas. Nós precisamos entender qual a vontade de Deus, né? Lembra de Uzá, que foi pregado recentemente? Uma boa intenção, ele tentou segurar a arca, né? Mas morreu. Ele não deveria fazer aquilo. Então nós precisamos avaliar. Muitas vezes quando nós vamos dar um passo, e mesmo sendo um passo que nós acreditamos ser um passo bom, se realmente é a vontade de Deus para as nossas vidas, se realmente Deus quer aquilo. E como eu posso descobrir isso? Orando a Deus, né? Geralmente o jovem, quando ele quer namorar, e a gente dá o conselho, ora a Deus, né? E aí ele lá, alguns segundos, ó Deus, eu quero namorar, abençoa, é aquela lá, então me dá. E não funciona assim, né? Nós falamos aqui para os jovens ontem, né, que nem sempre a opção da escola é a moça mais bonita, né? Depois de 20 anos, aí você vai olhar, às vezes aquela feinha, né, que ela se destacou, né, uma boa dona de casa, né, e aí ela alcançou seus objetivos, enquanto que aquela bonita na escola, né, ela depois de 20 anos não é a mais bonita, né, e aí a pessoa, poxa, né, podia ter ficado, né, aí já é tarde. Então, nem sempre aquilo que nós queremos, tá, é o que nós devemos fazer, mas nós devemos investir tempo, buscando em Deus, qual a vontade dEle para as nossas vidas, tá? Então, para isso, nós vamos entender aqui, voltando à história de Davi, então Natã, Deus, na noite que Davi teve a intenção de construir um templo, Deus falou com o profeta, que o profeta era a boca de Deus para o rei e para a nação, certo? Deus falou com Natã, falou, ó, não vai ser Davi que vai construir o templo para mim, não, vai ser um dos seus filhos, então alerta ele lá. Davi era um homem de guerra, a função que Deus tinha para ele era de conquistar as nações, apaziguar o território, e aí sim, depois que tudo tivesse apaziguado, um dos seus filhos iria construir o templo. E foi o que aconteceu. Agora nós chegamos aqui no momento em que Salomão, aquele filho que assumiu o reinado de Davi, tá? Ele construiu o templo. Uma coisa interessante também no texto aqui um pouquinho antes, é que Deus disse que Davi não iria construir, mas ele desejou preparar o quê? O material, o terreno, e deixou tudo preparadinho para o seu filho, né? Para que ele pudesse então depois construir o templo. Deus deu todos os materiais, a gente vai ver lá, desde a melhor madeira, né? Ouro, prata, bronze. Deus deu até Deus levou Davi a preparar inclusive o terreno, pessoas para auxiliar o seu filho depois, como seria a construção do templo. E foi o que aconteceu. Então nós vemos aqui Deus preparando através de Davi o terreno para que Salomão pudesse então realizar o templo. E depois que Salomão constrói o templo, né? Então nós vemos aqui que Deus nos ensina algumas coisas
preciosas no texto que nós acabamos de ler. Primeiro, né, aquele templo, ele foi construído com as melhores, com o melhor que a terra podia oferecer, né, aquele rei que o construiu. Era um templo especial, aonde Deus, ele viria e a sua glória estaria ali. Nós lemos o texto aqui, um momento muito importante e interessante, que Salomão, ele orou a Deus, ele dedicou aquele templo, e a Bíblia fala agora, assim que Salomão acabou de orar, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto que estava preparado ali para o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Olha só que bênção, né? Foi dedicado a Deus o templo, e logo após ser dedicado, então, Deus veio habitar ali, a glória dele encheu aquele lugar, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar no templo, porque a glória do Senhor enchia aquele lugar de uma forma maravilhosa, de uma forma espantosa. E quando a glória de Deus está num determinado lugar, nós queremos realmente nos prostrar, nós queremos render ao Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Deus é bom, é o que diz o texto, e o seu amor dura para sempre. Olha só que coisa fantástica. Mas por que, pastor, que você está nos falando tudo isso? Eu falei que o templo foi construído com o que mesmo? Você prestou atenção? O melhor que a terra podia oferecer, né? O templo, algo glorioso, algo maravilhoso, né? Aí então, nós vamos dar um salto agora para entender o porquê tudo isso. Dedicando o templo. Nós vamos entender hoje quem é esse templo. Amém? Aonde o Senhor quer habitar e quer morar, né? Lembra lá no Éden, quando Deus criou o homem? Lembra lá? Quando Deus criou o homem tinha vida com ele. A Bíblia fala que quando Deus colocou Adão lá no Éden, ele vinha, e eles tinham um relacionamento tão íntimo com Adão, e aquilo era maravilhoso. Mas aí o homem cometeu o quê? Pecado. Foi se distanciando do Criador. Foi se distanciando do Criador. Mas você e eu, nós fomos criados para ter vida com o Criador, para termos relacionamento com Ele, para vivermos na presença de Deus. Nós não fomos criados para vivermos longe ou distante do Criador. A Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus. Mas aí entra em cena Jesus Cristo, amém? A Bíblia nos ensina algo tão maravilhoso. Lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 8, está dizendo que Jesus, ele deixou a sua glória. Olha só, como eu e você somos preciosos para Deus. Como eu e você somos preciosos para Deus. Jesus deixou a sua glória. E Ele se tornou homem, Ele se fez carne, é o que a Bíblia nos revela. Ele esvaziou-se para poder ser igual a mim e você, com uma diferença: o Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e Ele não pecou. Mas tudo isso, o próprio Deus deixa a glória para poder vir, nascer como homem, viver como homem e pagar um preço.
pela nossa vida. Pagar um preço pela nossa vida. Será que eu e você somos preciosos para Deus? Olhando dessa ótica, com essa visão. Será que nós somos preciosos para Deus? A Bíblia ainda revela que Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O destino do homem depois do pecado de Adão é perecer eternamente, é ser condenado eternamente. Mas o Senhor Jesus veio. O amor tamanho de Deus por mim e você, aonde Ele viveu, pagou o preço das nossas vidas, e Ele foi morto. Como pagamento, eu e você deveríamos morrer na cruz. Mas Jesus entregou-se por mim e por você. Ele pagou. Será que você é importante para Deus? Será que você é precioso para Deus? Olhando aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, nós somos preciosos. Deus pagou o preço que ninguém mais poderia pagar. Só Ele podia fazer, e Ele veio e fez. Amém? Então Ele deixou a sua glória, nasceu, viveu e foi entregue lá na cruz por mim e por você. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Filipenses 2, a partir do verso 6. Olha só, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só. Somos importantes, a ponto do próprio Deus entregar-se para pagar o preço das nossas vidas, lá na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que havia propósito naquilo. O Senhor ressuscitou por nós. O texto de Romanos 4:25 diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Lembra que eu disse que após o Éden, o homem pecando contra Deus, o seu destino era condenação eterna? A Bíblia fala que havia uma cédula que estava no meu nome, e aquilo ali tinha que ser pago. Jesus apagou com sua própria vida, entregou-se por mim e por você, pagando o preço das nossas vidas para nos justificar. Eu estava condenado, eu era injusto e merecia o inferno, mas aquilo que Jesus fez por mim, sabe o que foi que aconteceu? Aquele sangue vertido lá na cruz do Calvário, aquela vida entregue lá na cruz do Calvário, o sangue de Cristo, a Bíblia afirma que pode lavar, limpar as nossas vidas do pecado. E a Bíblia está revelando aqui que quando nós cremos e nós reconhecemos, Ele nos justifica. Agora, quando o Pai olha lá do céu, a partir do momento que eu entendi o que Jesus fez por mim, que eu o recebi como Salvador e Senhor, não vê mais o Gerson que está sujo, que deveria ser lançado no inferno, mas o sangue de Cristo pode me lavar dos meus pecados, pode te lavar dos seus pecados, e pode te justificar diante do Pai. Mas a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou criação de Deus, é indiscutível isso. Deus deu ao meu pai que já faleceu, condição de me gerar. Então eu sou criação de Deus. Mas eu preciso, Deus quer, Ele me ama tanto, e Ele quer me fazer da família de Deus. Ele quer me fazer da família de Deus, e em Cristo então isso é possível. A obra de Cristo, ela foi feita para que nós possamos agora sermos da família de Deus, amém? Com isso, sabe o que Ele nos fez? Lembra do texto que o templo foi dedicado? Uma vez que eu entendi o que Jesus fez, uma vez que eu recebi como Senhor e Salvador, uma vez que eu me entreguei a Jesus, sabe o que Ele fez de mim agora? Agora abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 6. Agora esse texto nós vamos ler. Capítulo 6. Versículos 19 e 20. Olha só o que Deus está nos ensinando aqui. No verso 19, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso, olha só, não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário ou templo? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a essa igreja, ele está questionando, perguntando isso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Olha só a afirmativa, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Olha só o que ele está trazendo aqui àquela igreja. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, amém? Olha só que coisa fantástica aqui. Lá no templo que Salomão construiu, Salomão orou, Salomão dedicou o templo, e Deus habitou nele. A glória de Deus encheu aquele templo, a tal ponto que foi algo glorioso, algo maravilhoso, algo fantástico acontecendo ali. Mas hoje, em Jesus Cristo, o templo não é mais as paredes. Interessante isso, né? Quem é o templo? Eu e você. A partir do momento que eu entendo o que Jesus fez, que eu entrego a minha vida para a salvação a Ele, a Bíblia fala que Ele me dá do seu Espírito. O Espírito Santo vem. Lembra de Pentecostes? O início ali da igreja, Jesus foi assunto e Ele disse: eu vou para o Pai e vou enviar o quê? O Consolador. Lá o Espírito começou a habitar agora dentro. E o Espírito Santo, essa glória de Deus, Ele quer nos tornar, eu e você, glorioso, para que aquela pessoa que não conhece a Jesus ainda como Senhor e Salvador, ela possa olhar para a minha vida, para a sua vida, e ela possa querer também para a vida dela. A glória de Deus, amém? Olha só que fantástico. Por isso o tema da mensagem é dedicando o templo. Eu preciso dedicar a minha vida para a salvação a Jesus, amém? Isso eu faço uma única vez, certo? Mas no meu dia a dia eu preciso dedicar a minha vida para que Jesus transforme dia a dia, para que eu possa me parecer com Ele. Cada dia
eu devo me parecer mais com o Senhor Jesus. Cada dia eu preciso me parecer mais com o Senhor Jesus, amém? Você entendeu que você é templo do Espírito Santo, amém? Eu não sei se todos aqui já fizeram uma decisão por Cristo. Talvez você nunca tenha feito uma decisão por Cristo, nunca tenha entregue a sua vida para que Jesus te salve. Lembre que eu citei o texto aqui, né? Mas a todos quanto receberam, eu preciso abrir a minha vida, eu preciso dedicar para a salvação a minha vida a Jesus, eu preciso orar entregando. O apóstolo Paulo, abra comigo lá em Romanos, capítulo 10, verso 9, por favor, vamos ler esse texto aqui. Romanos, capítulo 10, quem fez a leitura aí já passou por ele. Romanos, capítulo 10, lá no versículo 9. Olha só o que diz aqui. Se você confessar com sua boca Jesus, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? E continua dizendo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Eu não sei se você já orou confessando Jesus como Senhor da sua vida. Eu não sei se você já fez uma entrega de vida ao Senhor Jesus, mas eu gostaria de levar você a pensar sobre isso. Você precisa dedicar a sua vida ao Senhor Jesus para que Ele te salve, entregando a sua vida para a salvação. E a partir deste momento, dia a dia, para que você se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus. O preço que Ele pagou por mim e por você foi um preço alto. Você não deve viver sob a sua própria direção. Você não deve viver longe de Deus, mas você precisa viver na presença gloriosa do Senhor. E Ele quer isso para a sua vida. Então, por um instante, abaixa a sua cabeça e pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Lembra quando Salomão dedicou o templo, a glória de Deus veio e ali habitou. Hoje você é o templo. Hoje Jesus quer que você faça uma entrega de vida para a salvação. E dia a dia, Ele quer transformar a sua vida para que você se pareça cada vez mais com Ele. Entregando a sua vida a Jesus, Ele vai te livrar de uma condenação que é eterna, do inferno. Ele vai te trazer para uma nova vida, onde você vai vivê-la na presença dEle. Alguém aqui entre nós, pastor, eu nunca fiz uma entrega, porque até então eu não entendi o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu quero levar você a uma decisão nessa noite, eu quero orar por você. Alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo para a salvação, eu quero convidar você a fazer isso. Não saia da maneira com que você entrou. Jesus quer te salvar, dar uma nova direção para a sua vida. Ele quer te tirar de um destino que é a condenação eterna. Ele quer te trazer para uma vida que é eterna, vivida na presença dEle. Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus, para que Ele te salve e seja Senhor da sua vida? Levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você.